tema desta missão, os bandeirantes. Vamos trazer uma visão ampla à sociedade colonial, economia, movimentos de resistência, como você tem a resistência dos negros, né, nos quilombolas, os quilombos, que também os bandeirantes vão atuar. Eles vão atuar justamente a fim de reprimir esses locais de resistência. Então, a missão está muito bacana. Veja aí na tela a nossa missão: Sociedade Colonial, os bandeirantes. Os bandeirantes, quando eu faço alusão aos bandeirantes, de imediato a gente já faz aquela relação com São Paulo, isso mesmo, São Paulo, uma vez que esses homens, esses forasteiros, eles são oriundos de São Vicente, também de São Paulo. Quando você vai a São Paulo, quando você estuda um pouquinho sobre a história de São Paulo, verifica como muitos paulistas enaltecem esses bandeirantes, muitos transformando, né, esses bandeirantes em heróis. Você tem nome de avenidas, também a parte de rodovias, né, a famosa rodovia Raposo Tavares, por exemplo. Então, nessa aula, a gente vai trazer uma visão mais crítica, né, sobre as bandeiras. Veja que no slide eu coloquei, no ponto 1, as bandeiras. O que vem a ser as bandeiras, professor? A gente pode definir bandeiras como expedições. Aqui, diretor, passa aqui para o quadro. Então, as bandeiras, podemos defini-las como expedições. Professor, então, eu posso dizer de imediato que as bandeiras tiveram um papel fundamental no desbravamento de fronteiras. A gente pode relacionar que os bandeirantes, eles colaboraram para a expansão territorial do nosso território, do Brasil. Sim, eles colaboraram, principalmente no cenário da União Ibérica, quando você tem a Espanha que vai governar as terras portuguesas, e por tabela você tem, claro, né, o Brasil. Então, as bandeiras são essas expedições. Veja que aí nesse slide eu coloquei no ponto 2 essas expedições com o objetivo de capturar indígenas, porque quando eu falo nessas expedições, aqui eu vou colocar 3 tipos de bandeiras, tá? O primeiro tipo de bandeira que a gente pode relacionar é a que foi aí colocada no slide, né, é aprisionamento. Aprisionamento, isso é um tipo de bandeira. E por que os bandeirantes vão aprisionar índios, professor? Porque justamente você tem a utilização da mão de obra escrava. Muitos africanos que chegavam ao Brasil, você tem aí as negociações, né, o chamado tráfico negreiro, e esses escravos ou escravizados são negociados por um alto preço. E nem todos aqueles que utilizavam a escravidão, ou no caso, né, tinham uma propriedade e utilizavam mão de obra escrava, poderia adquirir um africano, adquiria um indígena. É por isso que os bandeirantes também vão entrar em choque, em rota de colisão, né, com a Igreja Católica. Então, o primeiro tipo de bandeiras, o de aprisionamento. O objetivo era justamente capturar indígenas, ok? Veja aí na continuação do slide, o uso de arco e flecha, né? No início você tem esse tipo de armamento, no entanto você vai ter o arcabuz, né? Aqui a gente chama de espingarda, utilizada também pelos bandeirantes. Há expedições de apresamento, no caso você tem essa captura que eu falei para vocês, né? Aprisionamento ou apresamento, com a captura de índios que eram negociados, né? Vendidos como escravos, e também
o avanço das fronteiras. Veja que eu coloquei nesse item aí, né? Eu coloquei a União Ibérica entre 1580 e 1640 e o avanço das fronteiras. É uma das principais contribuições dos bandeirantes para a história do Brasil. Então, você vai ter eles indo além daquilo que foi colocado no Tratado de Tordesilhas. Como havia o princípio do ut possidis, quem chegar primeiro a terra é sua, Portugal tomou posse dessas terras, e em seguida você vai ter esses colonos que vão ultrapassar a linha imaginária. Consequentemente, você vai ter depois, né, a confirmação dessas terras para o Brasil, principalmente no Tratado de Madrid, né? O Tratado de 1750. Então, aí você tem essa referência aí no slide, né, da União Ibérica e o avanço das fronteiras além do Tratado de Tordesilhas, ok? Então, você tem aí a ocupação do que vem a ser hoje o Centro-Oeste, tá? Tipos de bandeiras, eu já coloquei aqui o primeiro tipo, né? Mas aí a gente já tem os 3 tipos aí no nosso slide: o apresamento, o aprisionamento, né? Você tem aqui um outro tipo, sertanismo de contrato. Esse tipo de bandeira, ela é justamente desenvolvida a fim de reprimir rebeliões, ou no caso, né, desmanchar os quilombos. Então, sertanismo de contrato é um tipo de bandeira, e tem a prospecção. Veja, esse terceiro tipo de bandeira é a procura de ouro, a procura de metais preciosos. Então, vamos lá: apresamento. Tem também a bandeira de sertanismo de contrato, esse sertanismo de contrato, e tem a prospecção. Professor, mas esses bandeirantes vão ter sucesso na procura, né? No caso, eles vão encontrar o ouro, essa prospecção vai dar certo, eles terão sucesso? Sim. No finalzinho do século XVII, você já tem os bandeirantes encontrando ouro. Destaque para Rodrigo Azão. E quando os bandeirantes encontram ouro, isso vai contribuir, como eu falei, né, para a expansão das fronteiras. Principalmente você tem a região sudeste, né, as Minas Gerais. É nesse cenário que teremos a transição do centro econômico, que era o Nordeste, passa agora para o Sudeste. Então, você vai ter até mesmo a transferência da capital, né, Salvador, para o Rio de Janeiro, para que pudesse ter um controle maior nessa produção aurífera. Então, veja como os bandeirantes tiveram uma atuação importante do ponto de vista da expansão das fronteiras, do ponto de vista econômico, ok? Então, aí você tem essa situação. Dando sequência aí à nossa aula sobre os bandeirantes, os principais objetivos. Quais eram os objetivos dos bandeirantes? Buscar, né, mão de obra indígena, então a procura de mão de obra indígena para negociar, né, e repassar esses indígenas como escravos para as lavouras, para os latifúndios. Guerras e escravidão de muitos indígenas hostis à colonização. Também eles tinham esse objetivo, até porque houve resistência, né, de muitas tribos, muitos grupos locais, e esses bandeirantes atuavam justamente a fim de conter essas rebeldias ou essas resistências. Localização e destruição de quilombos, esse era o objetivo também. Então, você tem os bandeirantes que vão localizar esses quilombos, esses locais de escravos, né, que fugiram de engenhos, que fugiram aí da opressão, e também busca por metais preciosos. Então, são 4 objetivos principais dessas bandeiras, né, essas atuações. São verdadeiros forasteiros, né, que utilizavam. Tem até um livro bacana de Sérgio Buarque de Holanda, né? Caminhos e Fronteiras. E nesse livro ele relata que os bandeirantes utilizavam, né, todo o percurso do rio, principalmente o rio Tietê, para fazer aí, né,
suas viagens, ok? Então, um outro item também importante, né, para a gente fazer a distinção, e é comum nas provas de história, quando faz-se referência às bandeiras, é não confundir bandeiras com entradas, tá? Professor, bandeiras são expedições, ok. E essas entradas que o senhor colocou aí no slide, olha só aqui, olha. Mostra aí, ok, muito bem, produção. As entradas e as bandeiras. Então, vamos lá. As bandeiras são expedições, essas expedições voluntárias ou expedições particulares, eu acho que a definição fica melhor, né? Você tem as particulares e temos também expedições oficiais, no caso essa sob a tutela da coroa portuguesa. Então, você tem expedições particulares e tem expedições oficiais, entradas e bandeiras. Então, quando eu faço referência às entradas, são aquelas expedições oficiais, né, patrocinadas ou pelo menos encomendadas pelo rei, pela coroa portuguesa, enquanto que as bandeiras são particulares. Então, bandeiras, entradas e as missões religiosas dos jesuítas contribuíram para quê? Contribuíram para a expansão das fronteiras. Então, é importante fazer esse link, né, da expansão das fronteiras, o que é hoje o Brasil, a parte centro-oeste, o sudeste. Então, esses eventos contribuíram para a expansão das fronteiras no Brasil, entradas, bandeiras e as missões. Só recordando a aula 1, a gente pode colocar também a pecuária. Essa atividade econômica que você leva o gado para o interior, então você tem também uma expansão de fronteiras. Então, entradas, bandeiras, missões e a própria pecuária. Professor, poderia adicionar que também contribuiu para a expansão das fronteiras, que geralmente as questões, quando abordam as bandeiras, né, fazem sempre esse link, né, da expansão das fronteiras e as ações desses bandeirantes. E aqui eu estou acrescentando, as Drogas do Sertão também colaboraram para a expansão das fronteiras, principalmente a região norte, ok? Então aí você agora, né, está tranquilo ao fazer diferença entre as entradas e as bandeiras. Você sabe fazer essa distinção. Olha, essa imagem bacana de Domingos Jorge Velho, esse bandeirante, né? Essa pintura de Benedito Calixto, 1903, como falei para vocês, São Paulo, né, criou todo um estereótipo, uma identidade muito forte aí com as bandeiras, com os bandeirantes. Até tem um canal de TV, né, chamado Band, e só um detalhe, né, você tem justamente esses bandeirantes que são tidos aí, né, classificados, principalmente ali a partir da República, né, como os verdadeiros heróis, aqueles que desbravaram. Vocês estão percebendo também que nessa imagem Domingos Jorge Velho está utilizando aí armas, como eu falei, a princípio a utilização de arco e flecha, mas depois essa arma fica mais sofisticada. Principais bandeirantes: Antônio Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Moraes Navarro, Domingos Calheiros, Estevão Parente, Fernão Dias Paz, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral e André Fernandes. Aí você pergunta: professor, eu tenho que memorizar o nome de todos esses bandeirantes? Não. É apenas para a gente ilustrar esses principais bandeirantes, né? Geralmente em algumas provas você encontra o nome de Raposo Tavares, de Borba Gato, mas aí você não precisa. O objetivo é entender a importância das bandeiras, dessas expedições com que a gente pode dizer percursos, né? Com longa distância, com longo percurso. No caso, né, essas distâncias percorridas eram longas. Ok. Galera, veja aí esse mapinha em que você vê os principais
pontos, né, de atuação das bandeiras. Veja que na parte mais em destaque, né, em verde, você tem o Tratado de Tordesilhas, né, ali imaginário, o Tratado de Tordesilhas. Veja a ação dos bandeirantes para o Nordeste. E aí, quando eles vêm atuando no Nordeste, você já pode colocar, né, o sertanismo de contrato. Eram contratados justamente para reprimir quilombos. Pode ver que tem essa parte vermelha, né? Essa parte em destaque aí vermelha. A gente vai colocar um zoom aí para você, que é justamente entre Pernambuco e Alagoas, a região de Palmares. A atuação também das bandeiras no que vem a ser hoje o Paraná, né, Santa Catarina, a região centro-oeste. E aí você tem na região centro-oeste a prospecção, a procura de ouro, tá? E também a atuação dos bandeirantes aprisionando grupos locais índios, e depois você tem eles sendo repassados, né, como escravos. Então vocês estão percebendo, né, os longos percursos que as bandeiras ou que os bandeirantes realizavam com esses 3 focos principais, né? 3 objetivos principais: procura de metais preciosos, aprisionamento de índios, né? O apresamento de índios, e também você tem eles sendo contratados naquilo que chamamos de sertanismo de contrato para reprimir Palmares. Então, mais uma vez, um mapinha para você perceber, né, locais distantes. Se você colocar como referência São Paulo, de São Paulo aí para a região Nordeste, a região Centro-Oeste, então você tem essas bandeiras, né, que de fato realizaram feitos incríveis no sentido de deslocamentos, né? Você sair de uma região para outra com aquela estrutura do século XVII, século XVIII, utilizando aí, né, os rios como referência aí, em suas aventuras. A gente pode dizer, né, que os bandeirantes foram verdadeiros aventureiros que entraram em choque com a Igreja Católica, uma vez que a igreja protege os índios para a catequese, né, principalmente os jesuítas, enquanto que os bandeirantes vão invadir essas aldeias, missões, a fim de capturá-los e depois repassá-los como escravos. Os bandeirantes também tiveram um problema com a coroa portuguesa, em um evento chamado Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas tem como principal motivo a briga para saber, né, para definir quem de fato tem direito à exploração do ouro nas Minas Gerais. Então você tem esse evento ocorrendo nas Minas Gerais entre 1709, tá? 1708, 1709, você tem esse embate muito violento nas Minas Gerais, e no final você vai ter um grande massacre, né, dos bandeirantes. Não tiveram aí uma força necessária para derrotar os portugueses. Afinal, quando teve a notícia, né, que acharam metais preciosos nas Minas Gerais, foi toda aquela correria para a região das Minas, e isso contribui para a transferência, né, do centro econômico, o Nordeste, para a região Sudeste, e o próprio Marquês de Pombal, que vai alterar a capital, que eu já falei algumas vezes, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, para ficar aí mais próximo a toda essa exploração econômica. Afinal, Portugal está em crise econômica no século XVIII, precisa encontrar meios para amenizar essa crise e pagar as dívidas contraídas pela coroa. Assim, encerramos, né, a missão da aula 2, essa missão 1 da aula 2. Vamos dar sequência, né, ao nosso trabalho, na verdade a aula 2, né, missão 2, isso mesmo, o que a gente já trabalhou, os jesuítas, agora os bandeirantes, e na missão 3, na missão 3, eu vou trazer para vocês aspectos gerais da cultura colonial e depois resolução de questões. Assim a gente vai encerrando, né, essa parte da sociedade colonial com a missão 3. Então aguarda, vem aí a missão 3. Olha, continua perseverante, continua, né, com essa coragem dos bandeirantes
percorrendo nesses caminhos distantes, que é o caminho da tua aprovação. Vale a pena percorrer e no final ter a vitória, porque você sabe, concurseiro disciplinado, completa aí, muito bem, será aprovado.